Fala, galera! Que saudade que eu tava de vocês. Seja bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat e para mim é um grande prazer estar aqui de volta falando um pouquinho sobre Vem Segue-me. Estou passando ainda por um processo de mudanças de casa e vocês estão vendo aqui que as minhas coisas estão tudo na caixa ainda. Meus action figures, minha coleção, tá tudo na caixa ainda, então não estão expostos aqui atrás ainda, mas daqui a pouco já vai estar normal, daqui a pouco já vai estar aquele cenário aqui atrás de novo, todo renovado, e eu mostro para vocês direitinho. Inclusive, até no meu outro canal também deu uma parada por causa dessa mudança toda que eu estou fazendo e tudo mais, e daqui a pouco, no sábado, eu vou trazer mais informações para vocês até o final de semana, mas essa live vai acontecer, e nessa live eu vou convidar uma pessoa que está estreando já há pouco tempo aí no YouTube, mas que já está fazendo muito sucesso já entre os membros da igreja, a galera já está gostando bastante, tá? Eu vou convidar o Augusto para que ele possa participar dessa live aqui no canal no sábado. Tá? E nessa live a gente vai falar um pouquinho mais sobre os 10 mandamentos, a gente vai falar sobre cada mandamento e a gente vai falar como que eles são aplicáveis hoje em dia. Para essa aula de hoje, eu escolhi, além das escrituras, lógico, mas escolhi algumas citações falando sobre alguns mandamentos, tá? Eu não trouxe todos os mandamentos aqui para a gente poder falar, até porque eu vou tratar disso junto com o Augusto na live sábado, tá? Você que não conhece o canal do Augusto ainda, eu já tenho falado sobre esse canal há algum tempo atrás, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa conhecer, tá? E é um canal muito legal sobre guerreiros dos últimos dias e ele tem trazido muitos temas maneiros, temas assim bem especiais para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o Evangelho e aprender também, aprender às vezes ensinando, e ele tem falado muito sobre isso. E eu gostei bastante, né, do que ele tem trazido no canal dele. Então, estou deixando aqui a indicação aqui embaixo e sábado ele vai estar aqui no canal também para poder falar um pouquinho mais, para a gente falar um pouquinho mais sobre os 10 mandamentos, beleza? Mas sem outras delongas, não esqueça de dar sua curtida, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também não esqueça de pedir para os seus amigos também se inscreverem aqui no canal, beleza? Para que eles possam também ficar por dentro do que está sendo falado aqui no canal. Então vamos lá. Nesse capítulo que a gente vai falar hoje, do Vem Segue-me, a gente vai estar falando especificamente sobre os capítulos 18 a 20. Tá? E é claro, a gente vai falar bastante do capítulo 20, porque é onde que tem lá os mandamentos e tudo mais, mas só para a gente ter um pouquinho do cenário histórico aqui. Então, depois que os israelitas montaram acampamento próximo ao Monte Sinai, o sogro de Moisés, que era o Jetro, ele trouxe a Moisés sua mulher e seus 2 filhos. E Moisés, naquela época, ele estava naquele momento em que ele estava se achando como grande responsável pelos israelitas. Então, era a responsabilidade que ele pegou para ele, né? Para que ele pudesse julgar os israelitas, ouvir os problemas que eles tinham. Sabe aquela situação de um bispo, né? Que às vezes tem que ficar ouvindo vários problemas de outras pessoas, dos membros da igreja e tudo mais, né? Então, é mais ou menos o que aconteceu com Moisés ali. Moisés ficou naquela posição de ter que ouvir, assim, de manhã até a noite, problemas do que estava acontecendo com os israelitas e tudo mais. Então, ele tinha que filtrar aquilo. Então, Jetro, que era o sogro dele, trouxe para ele uma solução para aquilo, porque ele disse que se Moisés continuasse fazendo aquilo, tanto Moisés quanto o povo ia acabar definhando. Ou seja, a parte espiritual deles ia acabar sofrendo com isso também. Olha lá no versículo 13 do capítulo 18. E aconteceu que no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde.
Então, para a gente ver aqui o que estava acontecendo, né? Aí o Senhor falou, ou melhor, Jétro falou para Moisés. E com certeza Jétro ele foi aconselhado aqui pelo Senhor, né, para que falasse para Moisés sobre isso. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo, Moisés. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Ensina-lhe os estatutos e as leis. Aqui é uma parte bem interessante, porque ele fala para Moisés, ó, você vai ter o poder, a responsabilidade de ensinar os estatutos e leis para o povo e fazer-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Ou seja, ele falou para ele, você vai explicar para eles o que eles devem fazer. Então, você vai ensinar o caminho e o que eles devem fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, para que esses julguem este povo em todo o tempo. E seja que toda causa grave tragam a ti, mas toda causa pequena eles a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Ou seja, o que ele falou para Moisés? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar dividir o trabalho. Então vamos tentar delegar esse trabalho. Ao invés de você ficar julgando todo o povo, então vamos colocar outras pessoas que possam ser responsáveis por isso, que também vão ajudar nesse trabalho, e aqueles casos mais sérios serão trazidos para você. Então, é basicamente o trabalho de um bispo que esses irmãos fariam a partir de agora, né? Então, de que maneira que a recusa em delegar pode prejudicar um líder? Aqui no canal tem alguns vídeos que eu coloquei sobre liderança. Então, aconselho vocês poderem assistir também, atributos da liderança. E tem um lá que a gente só fala sobre delegar. Eu falo bastante sobre essa questão de delegar responsabilidades. E como que a recusa em delegar responsabilidades pode prejudicar um líder? Primeiramente, esse cara vai ficar super sobrecarregado. E, consequentemente, ele vai perder aquela conexão com o Espírito Santo que ele precisaria ter. Porque ele vai ter tanta coisa para fazer, tanto problema para resolver, que ele não vai conseguir resolver tudo que ele deveria resolver, e aqueles problemas que ele poderia resolver, ele não vai ter a inspiração necessária, porque ele não está focando no que deveria estar sendo focado. E a mesma história pode acontecer para as outras pessoas, os liderados, né? Então, de que maneira isso prejudica as pessoas a quem ele é chamado a liderar? Mesma coisa, as pessoas também vão perder a chance de poderem participar do processo, né? De poderem participar do processo que é de responsabilidade do líder. E, além disso, essas pessoas vão perder também a chance de poderem ser lideradas, talvez com mais eficácia, por assim dizer, que é o que faltaria se você não delegar de forma correta. Então, é uma das coisas que a gente aprende aqui com o sogro de Moisés, é justamente sobre essa questão de delegação. Como eu faço para poder delegar responsabilidades? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui durante essa aula de hoje, a importância de delegar responsabilidades, tanto para o líder quanto para os liderados também. Então, continuando aqui, Moisés trouxe os filhos de Israel ao Monte Sinai, conforme foram instruídos pelo Senhor, assim que ele o chamou. Para Moisés e os filhos de Israel, o Monte Sinai, ele era como se fosse um templo para eles. Então, hoje a gente vai lá no templo para fazer convênios que vão nos ajudar a nos tornar mais semelhantes ao Pai Celestial e também a nos preparar para voltar à sua presença. O Senhor trouxe os filhos de Israel ao Monte Sinai com o mesmo propósito, para que eles se aproximassem do Pai Celestial e que eles pudessem se preparar para voltar à sua presença. Então, a fim de preparar o povo para fazer um convênio maior com o Senhor, Moisés subiu ao Monte Sinai muitas vezes, não somente para poder receber os 10 mandamentos, mas ele subiu muitas vezes. E ali o Senhor revelou-lhe os termos do convênio, que incluía, então, leis e ordenanças que os israelitas precisariam fazer.
Isso aqui é uma coisa que a gente aprende logo no início do capítulo 19, que é a questão de convênios com o Senhor. Por que fazer convênios com o Senhor é tão importante? Lá no versículo 5 fala o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus convênios, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso o Senhor está prometendo para os israelitas aqui. E olha que interessante, ele falou que eles seriam sua propriedade peculiar. Ou seja, eles seriam uma posse do Senhor, ou uma propriedade do Senhor muito mais especial do que se espera. Então, se eles fizessem o quê? Ouvissem a voz do Senhor e guardassem o convênio que eles iriam fazer. Por que você acha que a obediência à voz do Senhor e o cumprimento dos convênios que fazemos com Ele nos tornam, então, uma propriedade especial para o Senhor? Comenta aí depois nos comentários. Por que você acha que isso acontece? Porque realmente nos comprometermos com os convênios do Senhor vai nos ajudar a nos tornarmos essa propriedade tão especial para Ele. E então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do seu povo. Então o povo aceitou o convênio com o Senhor. Se você não lembra o que é convênio, é um acordo que nós fazemos com Deus. Então é um acordo em que nós prometemos algumas coisas e o Senhor nos promete outras coisas se nós cumprirmos a nossa parte do convênio. E foi isso que o povo israelita fez aqui. Então o Senhor fez convênio com Israel aqui. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam sempre em ti. E Moisés anunciou as palavras do povo ao Senhor. E disse o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. E lavem eles as suas vestes. Ou seja, quando ele fala para eles lavarem as suas vestes, isso é uma representação do arrependimento ou de uma purificação espiritual. Então ele pediu para que o povo pudessem passar por um processo de arrependimento ali e de purificação espiritual, em preparação para o que eles viriam no outro dia. No versículo 11, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Se você estivesse nessa situação, como é que você se sentiria em saber que o profeta está dizendo para você que o Senhor apareceria para o povo, falaria para o povo, e ainda disse para você: olha, se prepara dessa forma e dessa forma, porque eu virei ao povo e eu falarei a eles. E eu falarei e vocês ouvirão minha voz. Como você se sentiria se você estivesse nessa situação? Bem especial, né? Aqui eu tenho uma citação bem interessante que fala o seguinte, a de Malia Rona, de 2009. Sua virtude pessoal, além de permitir que tenham a constante companhia do Espírito Santo, também permitirá que tomem decisões que os ajudarão a ser dignos de entrar no templo e lá fazer e guardar convênios sagrados e receber bênçãos da exaltação. Prepare-se espiritualmente e qualifique-se para entrar na presença do Pai Celestial. Prepare-se agora para o templo, o monte do Senhor. Nunca percam de vista a meta de receber as bênçãos do templo. Andem na presença dele, em pureza, em virtude, e receberão então as suas bênçãos. Sim, todos os seus bens. Aprendemos mais uma lição aqui com essa aula, né? Sobre a questão de nos prepararmos para nos encontrar com o Senhor. Não somente na segunda vinda, mas a gente tem a chance de nos preparar para nos encontrarmos com Ele toda vez que a gente vai renovar convênios com Ele.
seja no sacramento, seja no templo. Então nós temos a chance, o privilégio de estreitarmos o nosso relacionamento com o Senhor. E nós fazemos isso nos preparando espiritualmente. Para que essa preparação espiritual precisa acontecer? Para que eu possa estar preparado para receber o que o Senhor quer revelar a mim. Por isso eu preciso estar preparado espiritualmente. Moisés então obedeceu os mandamentos do Senhor e esforçou-se para santificar o povo. Segundo a orientação do Senhor, Moisés também marcou limites ao redor do monte para que as pessoas não subissem ali, que é uma das coisas que o Senhor tinha falado também. E aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, o Senhor chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo para que não trespassem o termo, para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Então o Senhor pediu para que Moisés pudesse descer e colocar limites ali para que o povo não pudesse querer subir no monte, né? Porque eles não é todo mundo que estava preparado para encontrar o Senhor ali. O que você acha que poderia ter impedido as pessoas de estarem prontas para subir ao monte e entrar na presença de Deus naquela ocasião? Uma pergunta interessante, né? O que pode estar impedindo você, eu, de estarmos prontos para subir ao monte e entrar na presença de Deus? Em qualquer ocasião. Então pensa nisso um pouquinho. Então, assim como o Senhor marcou limites ao redor do monte Sinai, ele também marcou limites ao redor de seus templos. Somente aqueles que são dignos de ter uma recomendação para o templo qualificam-se para traspassar esses limites e desfrutar as bênçãos que só podem ser recebidas nos templos. Inclusive, você que mora no Rio de Janeiro, ou você que vai passear aqui pelo Rio de Janeiro ainda, nós estamos com a visitação do Templo do Rio de Janeiro, né? Então é a chance que você tem para poder trazer aquele amigo seu que não conhece o Evangelho, que não é membro da igreja, para que ele possa conhecer o templo. Porque a partir de maio, quando o templo for realmente aberto aos membros da igreja, né? Ele for abençoado para a entrada dos membros da igreja, infelizmente, ele vai ser fechado para o público em geral, né? Então, é a chance que todos têm aí de poder conhecer sobre o templo, né? O presidente Howard W. Hunter, ele explicou o que nós devemos fazer a fim de nos qualificar para uma recomendação do templo. Então, ele falou algumas coisas importantes aqui. E seria importante se a gente pudesse lembrar dessas coisas constantemente em nossas vidas. Você deve acreditar em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Você deve apoiar as autoridades gerais e as autoridades locais da igreja. Você deve estar moralmente limpo para entrar no templo sagrado. Deve assegurar-se de que não haja em seu relacionamento familiar algo em seu relacionamento familiar que não esteja em harmonia com os ensinamentos da igreja. Para entrar no templo, você deve ser honesto em todos os seus negócios com os outros. Para qualificar-se para uma recomendação para o templo, você deve esforçar-se para cumprir seu dever na igreja e participar das reuniões sacramentais, das reuniões do sacerdócio e de outras reuniões. Para entrar no templo, você precisa ser dizimista integral e viver a palavra de sabedoria. É interessante quando a gente pensa nisso, né? Porque são coisas que realmente vão nos preparar para que nós possamos entrar no templo. Então, se nós estivermos cumprindo essas coisas mínimas aqui,
ou tentando pelo menos cumprir essas coisas mínimas, nós vamos ter direito a uma recomendação do templo. E isso faz parte do que vem logo em seguida aqui, que são os 10 mandamentos. E como que você responderia a alguém que dissesse que os 10 mandamentos eram importantes somente para as pessoas na época da Bíblia e que não se aplicam aos dias de hoje? O que você falaria para essa pessoa? Embora o mundo tenha mudado, isso é o presidente Howard W. Hunter falando, embora o mundo tenha mudado, as leis de Deus permanecem constantes. Elas não mudaram e não vão mudar. Os 10 mandamentos são o que são. São mandamentos. Não são sugestões. Eles são tão obrigatórios hoje quanto o eram quando Deus deu aos filhos de Israel. Está no Malhar Rona de 2011. E aqui começam algumas citações que eu pude separar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês hoje sobre os 10 mandamentos. Ao invés de eu ler os 10 mandamentos com vocês, eu preferi trazer algumas situações para a gente poder bater um papo sobre elas. DeMille, que é o diretor do filme Os 10 Mandamentos, aquele filme lá de 1956, ele explicou que os mandamentos de Deus, eles são a prova de seu amor por nós. Ele falou o seguinte: temos a tendência de pensar na lei como algo que nos limita. Às vezes pensamos na lei como o próprio oposto da liberdade, mas é uma concepção errônea. Muitas pessoas pensam nisso, né? O mandamento, na verdade, está ali para poder me prender. Só que é o contrário. E ele fala, Deus não se contradiz. Lembrando, ele não é membro da igreja. Ele foi o diretor do filme Os 10 Mandamentos. E ele está falando essas coisas. Deus não se contradiz. Ele não criou o homem e depois, como adendo, impôs a ele um conjunto de regras arbitrárias, irritantes e restritivas. Ele fez o homem livre. E depois lhe deu mandamentos para mantê-lo livre. Olha que interessante isso. Não podemos quebrar os 10 mandamentos. Somente podemos nos quebrar contra eles. Ou então, ao cumpri-los, elevamo-nos por meio deles à plenitude da liberdade sobre Deus. Deus quis que fôssemos livres. Com ousadia divina, ele nos deu o poder da escolha. Eu considero cada lei e cada mandamento uma expressão do divino amor de Deus. Ele nos amou tanto que nos deu alguns farás e alguns não farás. E ocasionalmente, ele simplesmente nos desafiou a ter bom senso e usar de sabedoria. Tudo é feito por um Pai amoroso, um Pai celeste que adverte e previne seus filhos. Essa é a natureza dos 10 mandamentos. Então, quando a gente pensa em 10 mandamentos, seria interessante a gente poder pensar exatamente nisso. Eles estão ali para nos libertar e não para nos prender. E aqui eu trago algumas citações para vocês que falam um pouquinho sobre cada mandamento, ou alguns mandamentos, e a importância de podermos compreender um pouquinho a mais sobre eles. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as coisas entram no seu devido eixo, ou são eliminadas de nossas vidas. Nosso amor pelo Senhor governará o objeto de nosso afeto, as demandas de nosso tempo, os nossos interesses e a ordem de nossas prioridades. Nosso amor pelo Senhor vai governar essas coisas. O presidente Kimball, ele falou o seguinte: Moisés desceu do estremecido e enfumaçado Monte Sinai e trouxe aos errantes filhos de Israel os 10 mandamentos, regras fundamentais de conduta e de vida. Esses mandamentos, entretanto, eles não eram novidade. Eles eram conhecidos por Adão e por toda a sua posteridade, que tinham recebido a ordem de vivê-los desde o começo, tendo sido simplesmente reiterados pelo Senhor a Moisés.
Adão e sua posteridade já conheciam os 10 mandamentos. Esses mandamentos só foram reiterados a Moisés. Os mandamentos datam mesmo desde antes de haver vida na terra e fizeram parte do teste para os mortais estabelecidos lá no conselho dos céus. Para a gente entender por que esses mandamentos são tão essenciais para a nossa vida. Eles existem desde antes de estarmos aqui na Terra, desde a da vida pré-mortal. E é por isso que eles são tão essenciais para a nossa vida. Falando sobre a questão de adorar outros ídolos, adorar outros deuses, né? O presidente Kimball, ele falou o seguinte: os ídolos ou os falsos deuses modernos podem adotar formas mais variadas, tais como roupas, casas, negócios, máquinas, automóveis, barcos e inúmeros outros desvios materiais que conduzem para longe da trilha que leva à divindade. Que diferença faz que o objetivo da adoração não tenha a forma de um ídolo? Brigham Young disse o seguinte: eu preferia ver um homem adorar um pequeno deus de metal ou de madeira, a vê-lo adorar as suas propriedades. As coisas intangíveis também podem tornar-se seus ídolos. Diplomas e títulos podem tornar-se ídolos. Casais jovens que adiam a paternidade até tirar o diploma tão almejado ficariam chocados se essa clara preferência fosse chamada de idolatria. Muitos adoram caçadas, pescarias, férias, piqueniques, passeios de fim de semana. Esses prazeres quase sempre interferem com a adoração ao Senhor e com prestação de serviço para a edificação no reino de Deus. O elder Dallin Oaks falou o seguinte: os 2 primeiros desses mandamentos regem nossa adoração e nossa prioridade. É amar a Deus e amar ao próximo. A questão proposta para o 2º mandamento é: qual é a nossa prioridade? Quando ele fala sobre adorar outros ídolos, qual é a nossa principal prioridade? Será que estamos servindo a prioridades ou a deuses e colocando-os acima de Deus, daquele que nós professamos adorar? Será que nos esquecemos de seguir o Salvador que ensinou que se o amarmos, guardaremos seus mandamentos? Se fizermos isso, nossas prioridades viraram de cabeça para baixo devido à apatia espiritual e a apetites indisciplinados que são tão comuns hoje em dia. Não devemos diluir nossa prioridade. Não ter outros deuses e não servir a nenhuma outra prioridade acima de Deus, o Pai e seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Isso foi de uma alharrona de 2013 que ele falou. Falando sobre o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão, né? Peguei uma citação aqui também falando um pouquinho sobre isso. Existe ainda outra implicação no mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Uma parte essencial de viver o evangelho é fazer juramentos e convênios com Deus. Quando uma pessoa é batizada, faz convênio de tomar sobre si o nome de Cristo. Se essa pessoa se esquecer do solene juramento feito no batismo, aquele de tomar o nome de Cristo, estará tomando o nome do Senhor em vão. Nos altares do templo, homens e mulheres fazem convênio de cumprir compromissos sagrados. Se eles saírem do templo e viverem como se as promessas não tivessem significado, estarão violando o 3º mandamento, mesmo que não pronuncie uma blasfêmia. Aqueles que partilham do sacramento semanalmente com pouca ou nenhuma consideração pelo convênio de tomar sobre si o nome de Cristo, guardar seus mandamentos e sempre se lembrar dele, tomam seu nome em vão. Esse tratamento tão leviano das coisas sagradas
constitui atos vãos à vista de Deus. O próprio Senhor disse numa revelação moderna: portanto, que todos os homens se acautelem de que como tomam meu nome em seus lábios. Pois eis que em verdade eu digo que muitos há que estão sobre essa condenação, que usam o nome do Senhor e usam-no em vão, não tendo autoridade. Isso está lá em Doutrina e Convênio 61. Outra citação que eu separei aqui foi sobre a questão de matar, que fala: matar não é sempre assassinar. E fala o seguinte aqui: existem situações em que uma pessoa tem de matar outras por motivos diferentes daqueles associados ao assassinato. Tais circunstâncias podem incluir defesa própria ou guerra. Embora possa haver guerras, pessoas com intenções assassinas também. Mas matar nessas situações, voltando, em defesa própria ou numa guerra, matar nessas situações não configuram um assassinato. Quanto ao ato de matar como parte de uma guerra, o presidente Harold Lee falou o seguinte: existe uma enorme diferença entre destruir a vida agindo sobre os ditames de uma nação soberana, a que temos o dever de obedecer, e a vontade única e exclusiva de matar por nossa própria responsabilidade. Então, existe uma diferença muito grande entre você defender uma nação em que você está sendo obrigado a defender aquela nação e a vontade de querer cometer um assassinato. Falando sobre a questão de não cometer adultério, o Elder Holland falou o seguinte: porque a alma advertiu seu filho Corianto, dizendo que a transgressão sexual é uma abominação à vista do Senhor. Sim, mais abominável que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Isso está lá em Alma 39. Classificando com tal gravidade o apetite físico dado a todas as pessoas universalmente, o que Deus está tentando nos dizer sobre o lugar que esse apetite físico ocupa em seu plano para todos os homens e mulheres? O que será que Deus está querendo nos dizer sobre esse apetite? Eu digo a vocês que ele está fazendo exatamente isso, falando sobre o próprio plano da vida. Sem dúvida, uma de suas maiores preocupações em relação à mortalidade é a de que como uma pessoa vem a este mundo e como essa pessoa sai deste mundo. O Senhor estabeleceu limites muito rígidos nesses assuntos. Isso está no Malharona de 99. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O presidente Howard W. Hunter, ele nos alertou sobre algumas situações em que estamos sujeitos a violar o mandamento de não dizer falso testemunho. Ele falou o seguinte: em primeiro lugar, este mandamento refere-se ao falso testemunho nos procedimentos jurídicos, mas ele se estende também para abranger todas as declarações falsas de fato, ou seja, todas as mentiras. Então, qualquer inverdade, ou seja, qualquer mentira que tenta injuriar outra pessoa quanto aos seus bens, a sua pessoa, a sua moralidade ou seu caráter, é uma situação contrária ao espírito e à letra dessa lei. A supressão da verdade, ou seja, a falta da verdade, que resulte na mesma injúria, é também uma violação desse mandamento. Ou seja, esconder a verdade, às vezes também pode ser parte disso daqui. E a gente entra aqui numa parte interessante sobre a questão de não roubarás. E esse não roubarás, ele entra num leque de coisas muito maior do que não somente não roubar. E fala o seguinte aqui, isso eu peguei do Manual do Instituto. Encontramos-nos racionalizando em todas as formas de desonestidade, incluindo pequenos furtos em lojas, o que é um ato baixo e mesquinho, praticado por milhões de pessoas que clamam ser gente honrada e decente. A desonestidade aparece em muitas outras formas: assaltos,
jogando com o amor e as emoções das pessoas para obter lucro, roubando dinheiro em caixa, furtando mercadorias de empregadores, falsificando contas, tirando vantagem de outros pagadores de impostos, fazendo uso indevido de coisas pagas com dinheiro de impostos. Isso. Fazendo reivindicações falsas, né? Colocando na justiça coisa que não deve ser colocada, declarando isenções irreais, fazendo empréstimos de órgãos do governo particulares sem intenção de pagar, declarando falências injustas ou falsas para evitar um pagamento de empréstimo, roubando na rua ou no lar, dinheiro e outras coisas alheias, roubando tempo, dando menos do que um dia completo de trabalho honesto pelo pagamento de um dia completo de trabalho, usando o transporte público sem pagar a passagem, e todas as outras formas de desonestidade em todos os lugares, em todas as condições. A todas as roubalheiras e atos desonestos, o Senhor diz: não roubarás. Ele usou apenas 2 palavras. Talvez ele, cansado da longa lista que poderia ter feito das muitas maneiras de roubar, deturpar, tirar vantagem, ele tenha coberto todos os métodos de se tirar alguma coisa que não nos pertença, dizendo: não roubarás. Interessante isso, né? E para encerrar, o último mandamento fala sobre a cobiça. Eu gostei muito dessa citação que eu peguei aqui, porque ela fala um pouco, meio que um resumo, ela faz um pouco de um resumo de todos os mandamentos. E fala o seguinte: quem cobiça, ainda que sejam as coisas mais simples da vida, estará, de certa forma, tendo outros deuses diante do Senhor, e se encurvando diante deles, em pensamento, em espírito, quando não fisicamente. A pessoa que cobiça se torna vulgar e negligente também em outros aspectos da lei, como no que se refere a tomar o nome do Senhor Deus em vão. O que cobiça é capaz de profanar o dia do Senhor com o objetivo de ganhar o dinheiro. Quem cobiça pode ser levado a não prover para seu pai e sua mãe quando necessitarem. Muitos indivíduos cobiçosos já mataram com a finalidade de obter lucro. Ao cobiçarem a mulher do próximo, muitos já cometeram o grave pecado do adultério. Quem cobiça está sujeito a furtar, ou está sujeito a enganar, ou apoderar-se fraudulamente do que não lhe pertence. A pessoa cobiçosa é capaz de prestar falso testemunho com a finalidade de obter lucro. Vemos assim, então, que os 10 mandamentos estão inseparavelmente interligados. E ceder ao pecado da cobiça pode levar o indivíduo a infringir os outros preceitos do decálogo. Pois a vida é um todo, e é uma parte complementando a outra. A palavra de Deus também é completa e harmoniosa, e toda ela provém da mesma fonte. Toda vez que ignoramos qualquer conselho ou mandamento divino, podemos estar certos de que estamos nos enfraquecendo e aumentando a possibilidade de cometer outros pecados. Todos os mandamentos estão interligados. E como seria interessante, como seria importante se todas as pessoas pudessem compreender isso, compreender a realidade, né? A importância de saber que os mandamentos têm essa interligação e que pudéssemos entender isso da melhor forma possível e saber realmente que o Senhor, Ele se preocupa conosco e Ele quer que possamos voltar na sua presença. Eu espero que possamos ter aprendido algo com essa aula. Espero que possamos ter aprendido exatamente, né, sobre a importância dos mandamentos, possamos ter aprendido a importância de delegar as atividades, e que possamos ter aprendido também
a importância de darmos valor às ordenanças e convênios que nós fazemos com o Senhor. Esses convênios fazem parte desses mandamentos. Eu gostaria de deixar essa aula com você e o meu grande amor por essas coisas e que essas coisas realmente possam fazer sentido para você. Eu deixo isso com um grande carinho e que possa realmente te ajudar de alguma forma. Obrigado aí pela sua presença. Não esqueça de dar aquela curtida e também compartilhar aí com seus amigos, tá ok? Grande abraço e a gente se vê então na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.